semana que passou foi marcada pela divulgação do PIB do segundo trimestre. A economia brasileira cresceu 1,4%, acima do previsto pelo mercado, que agora avalia os possíveis efeitos dos números no futuro da Selic. A atividade econômica está rodando num nível mais alto do que se imaginava, né? Isso até, inclusive, vale para o primeiro TRI, porque os dados do primeiro TRI foram revisados para cima, né? De 0,8% para 1%. Né? E esses para o segundo TRI, né? Nós e o mercado esperávamos 0,9%, veio 1,4%. Então é como se a gente estivesse ali rodando num nível acima do que se esperava, né? Acho que tem alguns atenuantes, tá, nessa divulgação, né, que é a dinâmica do investimento, né? A gente está vendo um crescimento mais forte do investimento em relação ao crescimento do consumo, né? Isso aconteceu no primeiro trimestre e se repetiu nesse segundo trimestre. Então, o investimento, ele cresce exatamente aqui 2,1, enquanto o consumo está crescendo 1,3. Então, essa é uma dinâmica, entre aspas, né, mais favorável do ponto de vista da inflação, né, uma composição do PIB mais favorável, porque a gente está vendo o investimento crescer mais que o consumo. Agora, tem uma implicação, né, que daí eu acho que é um pouco mais crítica para o Banco Central, que é o seguinte: a gente tem aquela variável não observável, né, que nós economistas sempre citamos, que é o hiato do produto, né, que é a diferença do quanto o quanto a economia pode crescer, né, que seria o PIB potencial, né, pode crescer sem gerar inflação, que é exatamente o PIB potencial, menos o PIB efetivo, né? Então, na última divulgação do hiato do Banco Central, que foi ali em junho, ele estimava que esse hiato ele estava perto de zero, ou seja, a gente estava com uma ali atividade crescendo o que ela poderia, em tese, crescer, né? Então, uma certa neutralidade em relação ao hiato. Se a gente está descobrindo agora, nessa divulgação, como eu acabei de mencionar para você, né, que a gente está num nível de atividade acima, né, do que a gente esperava há um mês atrás, há 2 meses atrás, é possível, né, que esse hiato do produto do Banco Central comece a ficar mais positivo, né? Ou seja, a gente estaria crescendo um pouco acima desse nível potencial, né? Desse nível que seria sem gerar inflação. Então, isso pode trazer mais riscos, sim, para a dinâmica de inflação. E o mercado segue de olho na troca que vai ter na presidência do Banco Central, agora com atenção ao que diz o indicado do governo, Gabriel Galípolo. O discurso do Galípolo, né, que foi formalmente indicado pelo governo para próximo presidente do Banco Central, ele está um discurso bem conservador, um discurso que demonstra um compromisso muito grande com a meta de inflação, né? Independente de pressões políticas e interesses do Poder Executivo. Agora, se essa credibilidade vai ser realmente ratificada e, mais do que isso, precificada pelos mercados, que é o que importa para a gente, investidor, vai depender da decisão de juros. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente ainda precisa esperar a próxima reunião do Copom para a gente afirmar que, sim, esse governo tem, essa nova presidência tem um compromisso com a meta de inflação e, com isso, os prêmios na curva de juros serem efetivamente queimados. E com a perspectiva de corte dos juros nos Estados Unidos, o analista Rui Hungria falou sobre a possibilidade de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira e o impacto na própria B3. A B3 acaba sendo uma proxy proxy que eu digo, ela é uma tese muito ligada ao apetite do investidor em ativos de risco de maneira geral, é um investimento em ações mesmo, né? E como a gente veio de um período muito difícil, com o aumento da taxa Selic, com desaceleração macro, desaceleração do lucro das empresas e aumento dos juros lá fora também,
tudo isso ajudou a drenar, a tirar dinheiro daqui da nossa Bolsa Brasileira e aí, enfim, para vários outros lugares, ou renda fixa nos Estados Unidos, ou as próprias ações de tecnologia, né, que acabaram atraindo muito capital nos últimos anos. Mas, na verdade, né, tudo isso resumido significa um dinheiro que acabou saindo da B3, né, um dinheiro que acabou saindo da nossa bolsa, acabou saindo das nossas empresas. E isso acaba sendo um vento contrário para os resultados da bolsa, né? A B3, no final do dia, é a nossa bolsa, né? Só que agora, né, de novo, voltando ao tema de melhora de resultados das empresas aqui no Brasil, isso melhora a perspectiva de atração mesmo, né, de investimento para essas empresas, né, aqui no Brasil. Então você tem uma expectativa de fluxo positivo um pouco por causa disso, mas também a gente tem visto dois outros fatores que contribuem para essa visão, que é, primeiro, uma possibilidade grande de corte de juros lá nos Estados Unidos já a partir desse mês de setembro, né? Então a gente tendo já o início do ciclo de corte de juros lá fora, que contribui, né, para esse dinheiro que está lá investido em renda fixa, em ativos mais próximos dali do investidor, ser mandado para outros, né, para a margem, digamos assim, para outros mercados menos óbvios e que se aproveitariam desse fluxo, e a gente aqui é um dos destinos, né, desse dinheiro que acaba indo para fora, dos Estados Unidos, eu digo, né? E também uma certa piora com relação às perspectivas dos investimentos nas big techs lá fora, né? São ativos que acabaram atraindo muito dinheiro nos últimos anos aí, porque mesmo no mercado que estava com dificuldade de crescimento, elas continuavam crescendo, toda a narrativa de inteligência artificial também, né? Então eram ativos que traziam uma certa segurança ali para o investidor. Além da Selic, contas públicas e juros lá fora, o analista Caio Araújo falou o que mais tem de importante para quem investe em fundos imobiliários. Na parte intrasetorial, né, você tem alguns pontos importantes, como os níveis operacionais de cada setor, né, o nível de vacância, de ocupação, né, no caso, a capacidade de repasse de preço em determinadas regiões, essa parte também de localização é mega importante, então a gente costuma olhar para isso quando a gente pensa em desempenho de médio prazo, curto prazo. E a semana terminou com quem acompanha o giro do mercado sabendo o que esperar dos BDR. A economia americana está longe de uma recessão, os investidores começaram a ver, beleza, então já que a gente está longe de uma recessão, talvez a gente pode apostar naquelas empresas que são mais clássicas, que acabaram ficando para trás. E aí você viu já um movimento parecido com isso há 2 meses atrás. E agora, né, nesse começo de setembro, a gente também tem visto isso, né? Ontem a gente teve o resultado da Broadcom, é uma empresa que ela é tida como uma das principais beneficiárias da inteligência artificial, junto com a NVIDIA, junto com a AMD. Ela soltou um bom resultado, assim como a NVIDIA, a semana passada, soltou um bom resultado acima das expectativas, e a perspectiva de receita para o próximo trimestre, tanto da NVIDIA quanto da Broadcom, veio acima. Na verdade, a da NVIDIA veio acima, da Broadcom veio em linha com a estimativa de mercado, mas não foram suficientes para trazer um ânimo novo para os investidores. Então, os investidores estão migrando das empresas de tecnologia para essas outras empresas mais tradicionais. Tanto que você vê o S&P caindo mais de 1%. E se você for pegar especificamente as empresas de semicondutores, elas estão chegando a cair mais de 3% no dia. Então, você vê essa migração. E aí foi isso, para o mês de setembro especificamente, foi isso que eu procurei fazer na minha carteira. Tá. A gente tinha uma mescla de 50% tech e não tech. Para setembro eu falei assim, não, acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de empresas não tecnologia do que empresas de tecnologia. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão dessas empresas de tecnologia, eu acho que elas são importantes. Mas para setembro específico, como o ânimo parece não ser tão grande assim com essas empresas de tecnologia, eu acho que a gente tem uma performance melhor com essas empresas de setores mais tradicionais. Então foi essa migração que a gente fez. Então, por exemplo, um caso que eu tirei da carteira para a carteira de setembro foram as ações da AMD. Ela é tida como uma das principais rivais da NVIDIA hoje. Só que se você for ver, desde o começo do mês a ação já cai 10%. E aí, por outro lado,
as ações da AutoZone, que é uma empresa que vende peça de carro, né? É uma empresa assim, ela depende de crescer loja, ela está crescendo aqui no Brasil, está crescendo no México, é uma das maiores empresas do setor nos Estados Unidos, a ação está caindo 1%, 2%. Então a gente conseguiu, né? Não quero dizer que aqui é bom que as ações caiam, mas pelo menos caiu menos do que a ação de tecnologia. E a gente espera, né, que com essa composição a gente tenha uma performance melhor no mês. Essas foram as principais notícias da semana no Giro do Mercado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda que vem tem mais Giro do Mercado.